todos. Gravação fluindo. Boa noite a todos. Como estamos? Bom dia, boa tarde para você que está assistindo essa gravação depois. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião do Clube dos Readers. Eu sou Jennifer Figueiredo, estou aqui com meu querido, amado sócio Rangel. Boa noite, Rangel. Fala, galera, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro do Clube dos Readers. E queria dizer que hoje eu estou muito feliz de estar aqui e espero que nós consigamos entregar um conteúdo legal para vocês, um resumo do que a gente leu dessa parte 4 do livro. E quero que todos fiquem muito à vontade para participar e se comunicar com a gente aí através dos nossos contatos. Aí, a gente não está sozinho, a gente está aqui também com outros membros do clube e viemos hoje para o quarto encontro do livro do mês de maio, que é o Dá um Tempo, da Isabela Camargo. E aí, hoje a gente vai abordar sobre a parte 4, ciência. É uma parte pequenininha, mas que ela tem grandes insights que deu para poder tirar. Eu queria saber de você, Nadia, tem alguma coisa que você te interessou, que você queira trazer, alguma pergunta? Olha, dessa leitura do livro eu tenho percebido uma coisa muito interessante, que a Isabela, ela aborda várias esferas da sociedade. Então, por exemplo, quando ela vai falar de um assunto determinado, ela fala do olhar religioso, do olhar físico, do olhar neurológico, sabe? Ela consegue pegar várias óticas diferentes e trazer para a gente um conteúdo bem aberto, para que todo mundo realmente consiga entender. Isso é uma percepção que eu tive e que aqui a gente não consegue demonstrar. Você vai ter isso na leitura em si. Então a gente recomenda que você leia. Agora, desse capítulo em si, dessa parte 4, o nome da parte já é ciência. Então a gente espera que ela traga aqui alguns pontos que vai nos iluminar para que a gente entenda como funciona essa percepção do tempo, como funciona tudo o mecanismo em si, mais para o lado físico, mais para o lado científico, sabe? Aí eu percebo que você vai pegar algumas partes onde você vai pensar assim, cara, eu nunca ia olhar com esses olhos, nunca ia olhar com essa visão, mas de alguma forma você consegue fazer com que a sua cabeça mude, fazer com que a sua visão realmente seja diferente. Eu separei aqui um pedaço onde ela diz assim: de tempos em tempos, o relógio atômico, os mais precisos do mundo, atrasam apenas nanosegundos, que significa em um segundo dividido por 1 bilhão de vezes. Então, não é possível perceber isso fisicamente. São as pessoas que estão acelerando ou desacelerando o estilo de suas vidas. Cara, quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando. Hoje nós temos relógios que medem nanosegundos. Cara, o que é nanosegundos? É muito doideira a gente pensar que existe uma forma de medir o tempo tão misfrado, assim, tão minúsculo. Para a gente isso é imperceptível, mas aqueles nanosegundos eles existem. Só que aí que tá. Nós costumamos dizer que todos temos 24 horas no dia. Só que parece que os dias passam mais rápido para algumas pessoas e para outras não. E a percepção que eu tenho com a leitura desse texto é que algumas pessoas, elas aceleram ou desaceleram a vida. E quando eu li, a minha cabeça funciona assim, eu leio e vou imaginando. Quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando assim, a pessoa que acelera a própria vida, o que ela faz? Ela já tem ali o trabalho dela, está ali no escritório,
e ela chega alguém e pede para ela, olha, eu preciso revisar aqui esses documentos, você tem um tempinho para fazer? A pessoa não tem tempo, mas ela fala, não, deixa aqui que eu vou dar uma olhada. Olha que loucura. A pessoa já não teria tempo para fazer o trabalho dela e ela ainda vai fazer o trabalho de outra pessoa. Tá bom, essa pessoa está acelerando os dias dela, ela já não tem muito tempo, já vai ficar com menos tempo ainda. E do outro lado eu consigo imaginar, por exemplo, aquele pessoal que vende arte na praia, sabe? Parece que aquele pessoal tem a vida toda para estar ali. Sabe? O cara tá ali de boa, toma uma aguinha de coco, aí vem um, compra uma miçanga, aí vem outro, compra outra coisinha ali artesanal. Mas parece que aquela pessoa vive uma paz, vive um tempo que vai durar para sempre, sabe? Mas essa pessoa, ela de alguma forma desacelerou o tempo dela, a vida dela. Então, quando eu li isso, eu fiquei, cara, tem pessoas que aceleram a vida de propósito. Cara, eu tô muito tranquilo hoje aqui, eu vou pular do paraquedas. Olha que loucura. Mas é de propósito. Então, a pergunta que eu trago para vocês aqui é: vocês aceleram a vida de vocês de propósito? Ou seja, vocês assumem cargas de trabalho desnecessária ou de terceiros, justamente para dar uma acelerada na vida de vocês? Olha, uma pergunta muito boa. E existem momentos, sim, que eu, agora ouvindo, né, você fazer, que eu identifico que eu me coloco nessa posição de, vou acabar agregando mais um pouco, é quase como se fizesse isso para me sentir em movimento, o que é muito engraçado, né? E aí, fazendo esse comparativo, né, parece que é como se eu quisesse me sentir em movimento e quase como se me sentisse melhor, né, me sentisse pertencente ao mundo e pertencente a essa nova modalidade de mundo, essa nova modalidade de coisas que tem que acontecer, que precisam acontecer, tem que dar o jeito de acontecer. Então, tem momentos em que sim, eu dou aquela acelerada, porque parece que, até na primeira parte do livro, ela faz essa explicação e fala bem sobre os vícios que nós acabamos adquirindo na aceleração, na velocidade, né? Então, quando a gente vive em velocidade, a gente acaba tendo um disparo de dopamina. E a gente tem também um disparo de adrenalina, e a gente acaba ficando viciado um pouco nisso. E a gente quer sentir, quer usufruir dessa sensação de novo. Então, quando você fica parado, no caso, não só parado, mas às vezes você está contemplando alguma coisa, é muito difícil, hoje em dia, cada vez mais fazer isso, porque a sensação que todas as pessoas te passam, e que parece ter um julgamento coletivo que a gente acaba se impondo e acaba impondo ao outro aqui, você vivenciar isso é errado, conforme você mesmo agora comentou. O que parece certo é a pessoa pegar, ela caber, agregar mais uma função. Tem isso, não, eu faço. Tem isso, não, eu faço. Tem isso, não, eu faço. Pô, caramba, fulano é bom, porque em tudo que eu peço para ele fazer, ele faz, ele dá um jeito de fazer e ele consegue fazer. Hoje em dia, isso parece muito mais normal do que você ver uma pessoa vender miçanga na praia, porque parece justamente que ela tem todo o tempo no mundo, né? Então, assim, não é que um seja ruim e que o outro seja bom. Não é que quem agrega tudo, quem pega só coisas para poder fazer, é realmente a pessoa boa e o cara da praia é o que não tem nada para fazer. Na verdade, isso está relacionado ao estilo de vida que você quer levar. E cada um sempre traz alguma coisa, né, alguma vivência que teve. Então, o que está por trás da pessoa que está sempre agregando uma atividade. A gente lá atrás já teve a oportunidade de falar, e a própria autora já colocou, muitas vezes é muito mais fácil a gente pegar, agregar mais uma atividade do que parar e contemplar o nosso problema. Então, às vezes é uma pessoa que tem que estar fugindo de uma coisa que ela precisa trabalhar, mas ela não quer enfrentar. Já a pessoa, talvez, que hoje se deu o luxo de vender na praia, provavelmente pode ter sido uma pessoa que viveu muito tempo acelerada, às vezes pode ser uma pessoa que tenha tido um burnout, ou
eu hoje, muitas vezes já pensei assim, como você colocou, tipo, caraca, a pessoa, ela realmente está aqui, parece que não tem nada para fazer. Mas hoje eu olho para esse tipo de pessoa e eu cada vez mais aprecio, porque na minha cabeça as pessoas elas conseguem ver o outro lado, conseguem enxergar o que a gente está indo no contraponto, né? Eu acredito que assim a tecnologia ela é maravilhosa, mas até nesse capítulo mesmo ela coloca que o nosso cérebro ele acabou não conseguindo acompanhar ainda a velocidade com que a gente deu esse salto tecnológico. Mas nosso cérebro conta com uma coisa chamada neuroplasticidade. Então ele vai tentando se adaptar, só que ele tem limitações. E a gente está vindo de milhares, milhões de anos e esse boom, esse salto tecnológico, não tem mais do que. Não chega nem 50 anos. É pouquíssimo tempo frente à nossa evolução que a gente veio lá atrás, né? Então, assim, hoje você vê uma pessoa que entende o poder de você contemplar, por exemplo, quando você para poder olhar para um pôr do sol, só simplesmente para você poder olhar, ou para um nascer do sol, você parar para contemplar, é uma desaceleração necessária. Só que a gente, por estar tão viciado em velocidade, a gente acaba não levando, achando que aquilo ali não é tão bom. Ah, é detalhe, coisa boa mesmo é fazer outras. Então, assim, a gente precisa ter cuidado na hora de agregar algum tipo de estar acelerado, né, de agregar algum tipo de atividade, de ficar acabando, abraçando o mundo. Por quê? Porque quando a gente abraça, uma hora a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Porque não só a gente não vai conseguir dar conta, mas a gente também não vai fazer as coisas com qualidade. Porque a gente não acaba só viciado na velocidade, a gente acaba também indo viciando numa coisa chamada quantidade. E de que adianta você ter uma quantidade, fazer uma quantidade alta de atividades, se você não tem qualidade em nenhuma delas? Depois de um tempo, talvez alguém tenha que refazer o serviço que você fez, que disse que sabia fazer, que dava conta, mas não deu, e por algum motivo você não falou que não dava conta, só por simplesmente fazer e ter que refazer. Aí acaba sendo uma volta que a gente dá, uma volta no tempo, que aí, assim, ao mesmo tempo em que você tentou, talvez até ser útil para poder chegar e ajudar uma pessoa naquela atividade, você acaba não ajudando, porque no final, aquela pessoa vai ter que refazer todo o seu trabalhinho. Então, assim, eu acho que tem etapas na nossa vida que nós somos aquela pessoa que agrega muito mais, né? E entra um pouco também lá atrás no que a gente já viu de você tem horas que você precisa saber dizer não, porque senão você vai, uma hora, seu corpo vai ruir e não vai ter jeito. Essa lógica, essa forma de pensar mexeu comigo, porque como pode? Eu fico pensando antigamente, antes do relógio, sabe? Tinha lá o relógio de sol e o pessoal não ficava olhando para aquela marca no chão, a sombra rodando toda hora, sabe? O pessoal olhava para cima, o sol tá na cabeça, vamos almoçar. Olha, o sol já tá quase se pondo, 5 da tarde, vamos dormir, sabe? O sol nasceu, vamos acordar. Mas depois que criaram o relógio, meio que é, nos limitamos a cumprir aquele horário. E aí, meu amigo, o tempo vai voar mesmo, sem miséria. Então, esse pedaço aqui mexeu muito comigo. Agora eu lembrei que eu também ia comentar é que eu cada vez mais eu valorizo momentos de desaceleração, porque eu acredito que a nossa demanda, a gente acaba, né, criando compromissos que necessitam do nosso tempo e que realmente demandam da nossa energia, da gente disponibilizar o tempo. E quando a gente vê, como você falou, às vezes a gente vira escravo um pouco do relógio, mas também quando a gente percebe o dia, a gente viu o dia amanhecer, depois quando você vê, caraca, o dia já está anoitecendo,
E aí a gente viu que a gente ficou com aquela sensação de que será que fiz? Ou fiz tudo, ou não fiz nada, né? E hoje eu valorizo momentos em que eu posso contemplar, principalmente natureza. Eu acho que traz uma paz, traz uma sensação de tranquilidade e traz uma sensação de pertencer de novo ao nosso planeta e de que vale a pena. Porque, assim, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem e aí, em viagens, é uma forma de você desconectar, né? Então, tipo assim, se você quer aproveitar melhor a sua viagem, você precisa se agarrar aos elementos daquela viagem. Por que você quis visitar aquele lugar? Se aquele lugar te atraiu de alguma forma, então pare para poder contemplar aquele lugar. Não fique preocupado em postar em rede social, em fazer X, Y, Z. Não, cara, para poder curtir aquilo ali, né? E uma das coisas que para mim é curtir é você chegar e simplesmente ficar olhando. Então, eu tive a oportunidade de ir a Jericoacoara, fui com um amigão meu, e a viagem de. A gente sai de Fortaleza, a gente sai de madrugada para a gente chegar lá. A gente sai de Fortaleza 4 horas para chegar lá até umas 10 da manhã. Então, é chão, bastante chão, né? E na estrada, você vê muito aqueles moinhos de vento grandão, sabe? Aqueles moinhos maravilhosos, lindos. E você vai vendo aquela paisagem rural. Eu gosto muito disso. Mas eu vi que, tadinho, meu amigo estava inquieto. Enquanto eu estava lá, além de já ter dormido, acordado, tinha horas que eu só ficava olhando assim, apreciando, falando assim, caraca, que maneiro, vendo as nuvens. Sabe, é um momento realmente, era o meu momento de vender miçanga na praia. Era ele apreciando. Ele estava toda hora desconfortável, se remexendo na poltrona, toda hora reclamando, e queria, se eu soubesse que demorava assim, tinha trazido no notebook, tinha trazido um livro, tinha trazido não sei o que, tinha trazido não sei o que lá. E teve uma hora que aquilo ali me irritou tanto que eu falei assim, cara, relaxa, aproveita. Aproveita aqui, cara. Não é para a gente tá no momento de desconectar, não é para a gente poder ficar conectado e não sei o quê. Aí ele ficou olhando assim para minha cara. Aí eu falei, acho que eu falei demais. Que também as pessoas têm os momentos delas de estarem prontos, né, para poder falar ou não. Mas eu quis compartilhar porque é legal que existem momentos em que vão te pedir isso. E aí tem que ter aquele feeling mesmo, de tipo, ah, bora fazer, vamos ter um momento de desconexão, né? Para a gente poder, como você falou, a gente vive acelerado, a gente tem que ter os momentos de desacelerar para poder dar aquela engajada. Isso é importante até na criação dos filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas eu me lembro muito bem da minha criação. E quando eu era pequeno, eu tinha hora para comer, tinha hora para brincar, tinha hora para dormir, tinha hora para acordar, sabe? Isso faz muita diferença quando a gente cresce. Porque, por exemplo, hoje eu me sinto uma pessoa organizada justamente porque eu consigo fazer as coisas na hora certa, sabe? Por exemplo, eu tenho trabalho para fazer, vídeo para editar ou um conteúdo para criar. Eu sei que eu vou poder fazer isso depois das tarefas que eu tenho para fazer antes. Por exemplo, aqui em Portugal eu moro sozinho, então eu faço a comida, eu lavo, eu passo e eu cuido da casa. Mas eu sei que eu tenho hora certa para fazer isso. Eu sei que eu tenho a hora de acordar para ir trabalhar e eu sei que aquela hora eu tenho que dormir, porque senão eu não vou conseguir acordar bem disposto para ir trabalhar no outro dia. Então, dentro desse período de tempo, eu sei o que eu posso fazer e o que eu tenho que fazer. Hoje eu vejo que as crianças, os jovens, eles já não têm muito tempo para as coisas, sabe? Eu vejo pessoas com insônia, jovens com insônia, não conseguem dormir. Vejo pessoas perdidas, que elas não conseguem produzir algo, não conseguem finalizar um projeto, justamente por falta de tempo. Mas será que é realmente a falta de tempo ou a gestão dele? Porque a gente já leu aqui livros que falam sobre a gestão do tempo. Então, quando eu li esse trecho, foi o que mais me chamou a atenção. Foi o fato de nós termos um mecanismo, um instrumento de medição que mede nanômetros de segundos. Cara, é muita loucura. A gente nem precisava disso, sabe?
Isso só vai consumir mais do nosso tempo. Mas isso faz com que a gente possa abrir os olhos para essa questão, sem dúvida. Não é, e eu acho que até aqui eu tinha separado que, ainda complementando um pouco o que você fala, né? A gente às vezes tem sempre a sensação de que a vida está mais acelerada, de que tudo está mais acelerado, mas como a gente está falando sobre uma parte científica, na página 198, um dos, um dos cientistas com quem ela conversa coloca um pouco sobre isso, que é assim, ó, a desaceleração é um fenômeno de longo prazo, ou seja, aqui ela já afirma que a Terra não está acelerada nessa ideia que a gente tem, né? A Terra, no caso, ela vai na contramão, ela vai na desaceleração. E por quê? Uma das razões dessa perda de velocidade de rotação é devido à força de marés provocada pela atração gravitacional da Lua. Desculpa. Essa força de marés, devido ao atrito, faz com que a velocidade de rotação da Terra diminua. Então, não subestime a influência da Lua sobre nós também, nas marés e oceanos. Então, assim, a gente tem essa sensação de que a vida está acelerada, né? E até coloquei isso porque outra ideia que eu queria trazer é sobre a nossa conexão com a Terra, né? E nessa parte do livro, entre as páginas 199 e 200, ela fala uma coisa chamada ressonância Schumann, né? Isso saiu numa revista, a revista foi a Tempo Acelerado, na verdade foi uma matéria do Jornal do Brasil, Tempo Acelerado, foi de 5 de março de 2004, né? Era um movimento de pessoas que estava crescendo e que veio esse conceito de ressonância Schumann. O que seria isso? O físico alemão Otto Schumann constatou em 52 que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, que fica a cerca de 100 quilômetros acima de nós, criando o que se chamou de cavidade Schumann. Nessa cavidade, produz-se uma ressonância, daí chamar-se ressonância Schumann, mais ou menos constante da ordem de 7,83 Hz, que seria, então, pulsações por segundo. Funciona como uma espécie de marca-passo, responsável pelo equilíbrio da biosfera, condição comum de todas as formas de vida. Essa ressonância está ligada ao Sol e às condições ecológicas gerais da biosfera e da atividade poluidora humana. Verificou-se também que todos os vertebrados e o nosso cérebro são dotados da mesma frequência. Então, o que isso significa? Que essa frequência de 7,83 Hz seria uma frequência de você estar biologicamente saudável, que seria a frequência da Terra junto com a de todos os outros seres vivos nela. Então, empiricamente, fez-se a constatação que não podemos ser saudáveis fora dessa frequência. Só que o que acontece? Né? Por isso que eu falei que tem um pouco mais de 50 anos, né, de evolução tecnológica. A partir dos anos 80, e de forma mais acentuada, nos anos de 1990, e se você for dessa década, você vai... Eu, por exemplo, consegui pegar a era dos computadores, né, de mesa, não cheguei a pegar aqueles computadores grandões, mas peguei aquele computador de mesa até o notebook e a evolução do celular. Né? E hoje a gente vê o que era como a gente, né, tinha a consumação de dados, que a gente poderia até conseguir consumir ao de hoje. Né? Então, de 80, intensificando de 1990 para cá, essa frequência de 7,83 subiu para 11 ou 13 Hz por segundo. Ou seja, é como se o coração da Terra tivesse disparado. Se essa frequência é um marca-passo, então a Terra está com taquicardia, né? E aí o que acontece? Para poder voltar ao equilíbrio dela, que seria a tentativa de voltar para 7,83, o que a Terra teria feito de volta? Teria gerado desequilíbrios ecológicos para poder tentar se reequilibrar, como alguns desequilíbrios ecológicos são atribuídos a essa alteração de frequência, como perturbações climáticas, maior atividade de vulcões,
O El Niño, por exemplo, aparecendo, maior desgelo de calotas polares, aumento de tensões e conflitos no mundo, de comportamentos desviantes das pessoas. Isso também a gente identificou um pouco agora, na época do Covid. Nesses últimos 2, 3 anos, algumas pessoas que ainda estudam esse fenômeno hoje, elas identificaram que a frequência das pessoas alterou muito. Por isso que alguns comportamentos, e por isso que muitas delas adoeceram também. É óbvio que o vírus, por que o vírus, ele no caso, ele fez mais efeito em algumas pessoas ou não? Porque o que foi constatado, quem tinha predisposição a ter um sistema biológico, um sistema imunológico um pouco mais deficiente, iria sofrer mais. Era a explicação lógica do porquê uma pessoa saudável, como, por exemplo, eu, que sou jovem, ou o próprio Rangel, poderia adoecer até a morte. Mas, se a gente também olhar mais a fundo a nível de frequência, também identificaríamos que jovens, como eu, como o Rangel, que acabassem adoecendo com o Covid e viessem a falecer, é porque também na frequência deles interna estava desviante com relação à frequência da Terra. Então, é nesse buraco que esse fenômeno vai. E aí, o que isso quer dizer? Que a Terra, essa ressonância Schumann, ela, no caso, ela faz um parecer de que a Terra e todos os seres vivos que habitam nela seriam super-organismos vivos, né, que se formariam uma única entidade. E que, se a gente quiser que a Terra reencontre seu equilíbrio, ela deve começar por nós. Então, a gente vai ter que fazer algumas coisas, com menos estresse, mais serenidade, mais amor, energia harmonizadora, era o que a matéria, né, no caso, trazia nesse sentido. Minha pergunta fica, e aí, você acredita nessa ressonância Schumann? Você acha que, hoje, a forma como você leva a sua aceleração ou desaceleração está conectada com a velocidade do planeta? Você acha que as coisas que acontecem no planeta, acha que não só esse consumo, todo esse consumo de tecnologia que a gente faz, você acha que afeta o planeta e isso vai afetar você diretamente de volta? Quando você começou a falar sobre essa ressonância, a rotação da Terra, eu comecei a lembrar daqueles documentários de OVNI, cantar aquela musiquinha. Arquivo X pode ajudar. Exatamente. Mas quando a gente para analisar os fatos em si, os números, tem algumas coisas que fazem muito sentido. E seria ignorância da minha parte discordar do óbvio, sabe? Se está ali o resultado, os dados, eles não... Óbvio que tem pessoas que não vão acreditar, mas eu, de verdade, eu acredito. Eu acho que existem frequências que mexem com o ser humano, mexem com os seres vivos. Eu lembro uma vez que tinha um ateu e um religioso discutindo sobre a criação do mundo. Aí o ateu falou, não, mas o mundo foi criado por ondas sonoras. Aí ele explicou a questão das montanhas, como elas se formaram, que ele explicou do jeito dele. E depois o religioso veio e falou, não, tem certeza, tá vendo? Agora a gente concorda. Realmente foi por ondas sonoras. Quando Deus disse, haja luz. Eu fiquei olhando e falei, cara, essa discussão deve levar em algum lugar, eu só não sei na onde, sabe? Mas essa questão da frequência é tão simples quanto a música. Se você está triste e ouvir uma música com uma frequência, uma batida, os RPMs da música mais altas, essa música ela é mais agitada, isso vai mudar a sua frequência. E o contrário também, se você está muito agitado e você precisa se acalmar, se você ouvir uma música mais calma, com os RPMs mais baixos, uma frequência mais baixa, você naturalmente, sem perceber, você acaba reduzindo a sua velocidade. Eu costumo pensar assim, eu sou uma pessoa que eu costumo falar rápido. Só que tem momentos que a pessoa com quem eu estou falando não está na mesma frequência que eu. Ela não está
entendendo na mesma velocidade. Então eu tenho que diminuir a velocidade com que eu estou falando para que essa pessoa receber. Olha que loucura. É ressonância. É o som batendo e voltando, sabe? Então eu acredito que de fato a gente precisa prestar mais atenção nesses detalhes, e isso é sim importante. A gente entender como as coisas funcionam e usar isso ao nosso favor. Se a Terra ela está girando mais devagar, na teoria nós teríamos mais tempo, porque teríamos mais sol, teríamos mais noite. No relógio, a gente teria mais tempo, mas biologicamente não é assim que funciona. A nossa percepção, que foi o capítulo, a parte 3 que a gente leu, ela mostra que a gente vê o mundo de forma diferente. E, sem dúvida, eu acredito que existe sim essa resposta nossa ao universo, sabe? E depois que a gente lê Mais Esperto que o Diabo, se a gente não acreditar em frequência, a gente joga aquele livro no lixo, né? Ah. Mas o que eu achei mais legal é que eu, como sou terapeuta floral, não tenho como não acreditar. É óbvio que às vezes algumas coisas, da forma como é falada, né? E eu também sou uma pessoa que preciso ver para crer. Então, se você quiser, você que está assistindo a gente, está assistindo essa gravação, você pode ir no Instagram, que tem várias pessoas que fazem experimentos de longo alcance e de curto alcance, em que ele bate, né? Geralmente é aquele diapasão, né? Que ressoa assim, e como que ele faz movimentar. Então, se onda movimenta, né? Que onda ela é e ela só vai movimentar e só vai fazer efeito naquelas coisas, né, que estiverem na mesma frequência, não tem como a gente desintegrar, né? A terapia floral, por exemplo, algumas pessoas me perguntam: mas se eu posso tomar floral, quem toma medicamento para controlado, quem toma não sei o quê, floral, ele pode ser tomado porque ele não vai atuar dentro do seu organismo. E aí, como que você explica para uma pessoa? Uma coisa vai fazer efeito em você, mas que ela não vai fazer dentro do seu organismo fisiológico, diretamente. Ela vai fazer dentro do seu campo áureo, que a gente fala, ou seja, é do seu campo magnético, é do que está ao redor de você. E aí, como você explica isso? Você pode tentar explicar, você vai mostrar, mas nada como a prática vai fazer com que você mude a sua forma de enxergar. E que é assim que os florais vão fazendo. Os florais, eles vão conseguindo acessar esses campos que a gente não consegue ver, visualizar a olho nu. Mas que com o tempo que você pega e você vai utilizando, você vai observando mudança de comportamento. Então, eu acredito sim que nós estamos intimamente ligados à frequência da Terra e que essa tecnologia que a gente tem hoje toda a nosso favor e que só vai aumentar, ela está deixando a Terra piradinha, porque a Terra já era acostumada com uma coisa, a Terra é uma senhora idosa, entendeu? E ela já era acostumada com uma coisa, e ela está tendo que se desacostumar com uma outra coisa, acho que rápido demais para ela. Então, ela vai resmungar. Quando você tira, não precisa nem ser idoso. Se eu sou tirada do meu conforto hoje em dia, eu já resmungo. Imagina um idoso que você vai propor ele para poder fazer alguma coisa. Então, vai resmungar. E o resmungo dela é fazer alguma coisa para poder continuar naquela mesma comodidade, só que não tem como não afetar a gente, né? Então, quando a gente faz esse processo de desacelerar, e o desacelerar, para mim, acaba sendo a gente se voltar um pouco para essa senhora idosa, que é você parar para contemplar. Né? Quando você para contemplar a natureza, para contemplar a própria onde você se encontra, como que aquilo ali foi desenhado, que tem algumas paisagens que são extremamente desenhadas. Parece que foram pintadas à mão. Quando você para poder contemplar aquilo ali e você precisa desacelerar,
sair da frequência de qualquer aparelho eletrônico e parar e olhar, você com certeza está conseguindo acessar a frequência da Terra naquele lugar. E aí você está doando um pouco para ela do que ela precisa também. Eu acredito que isso dê aquela acalentada nessa jovem senhora que precisa, né? Então, acho que a gente está, sim, intimamente ligado, né? E o caminho, realmente, para a gente poder até mesmo consertar. A gente não vai conseguir consertar tudo, né? Porque muitas vezes o ser humano ele tem um poder de destruição muito maior do que o poder de conserto dele. Então, mas se você quiser se consertar um pouco, o caminho é você se voltar um pouco do que era antes. Dar uma pausa, dar uma desacelerada, para poder se voltar um pouco mais para você. O legal disso tudo é que, por exemplo, ela associa algumas acelerações dessa com doenças. E, por exemplo, a gente vê que ela mesmo cita no livro que o Alzheimer ele vem da aceleração cerebral. A pessoa trabalha numa frequência muito alta de raciocínio, de pensamentos, e isso acaba danificando de alguma forma a memória, o cérebro da pessoa. E na página 214, ela fala assim: fugir do estresse é o melhor caminho para o cérebro e para todas outras partes do corpo humano. Ou seja, você fugir do estresse, você sair da rotina, sabe? E ela diz assim: mas para isso teremos que aprender a escolher desde como vamos respirar. Eu lembrei do Pilates nesse trecho, até as brigas que vamos enfrentar. Ou seja, desde como a gente respira, ou seja, quando você acorda de manhã, se você já não acordar bem disposto, você está fazendo mal para o cérebro e para o corpo, sabe? Até os problemas que vão aparecer pela frente. Vai ter problema que você vai ter que enfrentar para resolver. Tem outros que não são problemas seus e você não precisa enfrentar, você não precisa defender, simplesmente ignorá-los. Justamente para poupar o seu cérebro, poupar o seu corpo. A pessoa já tem problemas demais e ela ainda agarra problema dos outros para resolver. E quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando, cara, se a gente precisa se preocupar com a forma que a gente respira. Eu vi um vídeo esses dias, acho que foi um Reels, de um cara explicando que os animais que mais vivem no planeta são os que respiram mais devagar. Aí ele tava colocando um X nos animais que vivem mais. E um dos que ele citou que me chamou muita atenção foi a tartaruga. A tartaruga, ela respira muito lentinho, muito devagarinho, sabe? E, consequentemente, é um dos animais que mais vivem no planeta. E isso me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, cara, será que do jeito que eu tô respirando, eu vou viver muito ou vou viver pouco? E é literalmente isso. Então, desde o momento que a gente respira até as brigas que a gente enfrenta, a gente precisa pensar no que é melhor para a gente, para o nosso cérebro, para a nossa consciência, para o nosso corpo em si. E a pergunta que eu trago para vocês dentro desse texto é se vocês têm escolhido as brigas que enfrentam ou vocês têm enfrentado todas as lutas que vêm, todas as brigas que vêm. Outra pergunta bem interessante. Eu só queria completar nessa página 214, aí ela continua falando, né? Mesma coisa. Estamos respirando mal, de forma ofegante, porque estamos sempre correndo. Estamos comendo muito mal, porque ingerimos cada vez mais rápido alimentos industrializados. Descascamos menos e desembalamos mais. Vamos mais ao supermercado do que à feira, como disse a médica integrativa Renata Portela. Já imaginou o trabalho cerebral para dar conta de tudo que estamos querendo? É como um carro com combustível ruim. Então, é por isso que a gente acaba podendo, sim, ter mais propensão a desenvolver doenças, né? Principalmente o sistema nervoso central,
como o próprio Rangel falou do Alzheimer, porque o nosso cérebro também, ele precisa de uma parte de descanso. E esse é o problema da aceleração que a gente não observa. E você está sempre acelerado, você esquece da pausa. E como você esquece da pausa, você acha que todo mundo funciona como uma máquina que nem você. E o seu cérebro, ele é uma máquina, mas ele é uma máquina que precisa de pausa. Se você não faz a pausa devida, você vai fritar o seu cérebro. Você vai fazer com que ele não consiga processar até o que a gente chama de substâncias neurotransmissores que são necessários, sim, para você poder funcionar bem. Um exemplo clássico é o do Alzheimer, que é você não conseguir colar memória. Por que você não consegue colar memória? Por quê? Porque você não está descansando direito, você não está dando os pulsos. A pausa necessária para o seu cérebro respirar e pegar e bugar essa memória. E para a gente, quando é jovem, a gente abraça muito, a gente quer abraçar muito, né? E aí a gente acaba se estressando, a gente acaba comprando briga pra caramba, a gente acaba comprando. Eu, quando era mais nova, eu comprava muita briga dos outros, até porque comprar a briga dos outros fazia sentido para mim, para eu poder não olhar para dentro, para eu poder não chegar e ver quais eram os meus problemas. O problema do outro é muito mais fácil de resolver. Meu problema, não, meu problema é complexo. Meu problema dá trabalho. Meu problema, eu acho que meu problema ele tem solução rápida, daqui a pouco eu vou lá e resolvo. Isso passa a vida inteira sem resolver, né? E aí, nesse meio período, quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai começando a escolher os lugares, as brigas pelas quais você vai querer realmente enfrentar. Porque você vai se cansando mais, né? Eu acho que, tipo assim, o cansaço mental que hoje eu tenho é muito diferente do cansaço mental que eu tinha quando era mais nova. E não só porque talvez quando eu era, agora eu penso mais, quando eu era mais nova eu pensava menos. Não, provavelmente por conta da minha energia, por ser uma pessoa mais nova e tudo mais, né? Era uma outra fase. E também acaba sendo que de lá para cá eu agreguei muita coisa, eu agreguei muita informação, ou seja, o meu cérebro, ele deu uma malhada, deu uma crescida. Então, para eu poder manter esse substrato dele, eu também preciso ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, e que nem sempre a gente faz isso. Essa é a realidade, né? Então, assim, como a minha bagagem aumentou, deu uma pesada, hoje tem algumas coisas que eu pondero para poder saber se vale realmente a pena ou não. Será que vale a pena você entrar em toda briga? Hoje eu falo para você que não. E eu penso muitas vezes, né? Eu sempre fui uma pessoa mais comedida, eu nunca fui muito de chamar para, vamos guerrear, vamos não sei o quê, comprar uma briga, né? Mas hoje eu sustento mais alguns valores que eu acho necessário, que eu acho sim que precisa ser colocado, mas eu aprendi desde cedo que a gente precisa aprender a colocar para a pessoa certa e para quem está a fim de ouvir a gente. Assim como aqui é o Clube do Livro. O Clube do Livro é um local, é um espaço onde a gente pode receber pessoas, quem tiver a fim de ler, né? Quem tiver a fim só de ouvir, quiser dar a sua opinião, né? É um espaço onde as pessoas ficam à vontade para poder chegar e entrar. Agora, se por algum motivo, alguma coisa que é falada aqui, não curtir efeito legal para você, você não gostar, você pode ficar à vontade de chegar e falar. Mas isso não quer dizer que a gente vai parar de fazer esse tipo de trabalho porque a gente gosta de fazer, né? Aqui é um espaço democrático. Então, aqui eu não fico toda hora, por exemplo, falando para algumas pessoas próximas, para familiares, para gente do trabalho, que, eu estou no Clube do Livro, eu estou no Clube do Livro.
Não, eu coloco. E aqui você fica à vontade para entrar pelo link, para acessar o link que tem aqui na bio, para poder entrar no nosso grupo de WhatsApp, entendeu? A um preço super acessível, tanto no Brasil quanto no exterior, tanto em euro quanto em dólar, ou seja, de graça. E que você pode acessar aqui e você pode ter um espaço para poder falar. Agora, eu não vou ficar impondo isso para você, eu não vou ficar impondo isso na pessoa. Ah, ler é bom. Ah, porque ler te torna intelectual. É muito mais do que isso. Mas quem tem que ter essa consciência é você. É você que chegou até aqui. Se esse vídeo chegou até você, você que está assistindo depois, é porque você buscou alguma coisa, estava em busca de alguma coisa sobre o próprio livro, às vezes sobre um clube do livro, né? Então, assim, você está em busca. A gente está aqui como um espaço em que você tem a oportunidade de entrar. Agora, a gente não vai ficar te implorando para poder ficar, a gente não vai ficar, sabe, entrando nesse tipo de impasse ou se estressando comprando esse tipo de briga. Não, aqui fica quem está realmente afim, quem quiser, fica à vontade. E se você está até aqui com a gente, significa que você está na mesma frequência. Então, na descrição desse vídeo tem ali o link para o nosso WhatsApp, pode acessar e nós somos acessíveis, nós estamos aqui para te atender e responder e ajudar. E se você decidir fazer parte do nosso clube, vai ser muito bem-vindo mesmo. Galera, da nossa parte, o trecho da parte 4 ele é mesmo menor, mais reduzido, e nós trouxemos aqui as ideias que brilharam na nossa mente. Obviamente que a partir do momento que você lê e algo brilhar na sua, fique à vontade para compartilhar conosco. Nós estamos ali no WhatsApp, temos também um perfil no Instagram, e em breve nós vamos criar aí para outras redes sociais, mas aproveitem enquanto nós somos acessíveis. Depois que eu ficar famoso, eu vou ficar enjoado. É isso aí, é um trechinho, esse trechinho é mais curto mesmo, mas a gente trouxe várias ideias legais, né? Fica à vontade, se você também leu esse trecho, outros trechos do livro, de chegar, entra aqui no nosso grupo, que está no link da descrição do vídeo, entra lá, fala com a gente vai ter o maior prazer de falar de novo, mesmo que seja em 2050, entendeu? Onde a gente vai estar super sarado, entendeu? Eu tô olhando da Praia das Maldivas, mas a gente vai estar vendo esse projeto. E Angel, da minha parte era isso. Muito obrigada a todos aí que participaram. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.